A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Durante muitos anos, as multidões acreditam em ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do poder do Espírito Santo. Acreditam que uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo fala em línguas, profetiza, cura doentes, expulsa demônios e muito mais. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? No Antigo Testamento, nós vemos a expressão "o Espírito do Senhor veio sobre ele". E essa expressão revela que muitos eram cheios do Espírito Santo naquela época. Mas o mais interessante é que não eram só profetas que eram cheios do Espírito Santo, mas também na construção do tabernáculo, os artesãos eram cheios do Espírito Santo. O povo no deserto, mais tarde o rei Saul, o rei Davi, Salomão e muitos guerreiros também. No Novo Testamento, nós vemos a expressão cheio do Espírito Santo, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Muitos eram cheios do Espírito Santo. Mas o que isso quer dizer? Isso tem a ver com o Pentecostes de Atos capítulo 2? Absolutamente não. Veja só, Lucas nos mostra que João Batista seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Quando o anjo do Senhor anuncia a Zacarias a vinda de João Batista, ele diz: "E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto." O que nós vemos já nesse primeiro exemplo? João Batista, cheio do Espírito Santo, com ousadia e livre do medo, pregando a chegada do reino de Deus, gritando às multidões: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente?" João, cheio de ousadia e livre do medo, proclamava a verdade até as autoridades, não temendo a sua morte. Nós vemos também os 12 apóstolos que receberam de Jesus a autoridade, o poder para expulsar demônios, curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Ensinando-os, disse: "E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai." Jesus também disse: "Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão na sua sinagoga, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios." Jesus os encorajava a serem cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia e livres do medo. "E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á." Diferente de João Batista, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, os 12 apóstolos que foram escolhidos, deixando suas vidas normais para seguir a Cristo, tiveram que ser treinados, ensinados e encorajados a serem firmes e cheios do Espírito Santo, de ousadia e de não temerem perder suas vidas por Cristo.
Mas eles ainda não estavam preparados, e várias vezes Jesus os chamou de homens de pequena fé. Porém, Jesus prometeu aos 12 apóstolos que eles receberiam habilidades do Espírito Santo para serem suas testemunhas com ousadia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós vemos isso se cumprindo em Atos capítulo 2. Acabado a festa de colheitas, o Pentecostes, tudo mudou na vida dos 12 apóstolos. Eles receberam do céu aquilo que lhes faltava, ousadia para cumprir o ide do Senhor, sem temer a perseguição, sem temer a morte, e também para pregar o evangelho até os confins da terra. Receberam um novo dom de Deus, o de falar qualquer língua de qualquer nação. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Eles não receberam o poder de fazer milagres em Atos capítulo 2, pois já haviam recebido esse poder de Jesus em Mateus capítulo 10. Então todos os 12 apóstolos se põem em pé com ousadia e começam a proclamar o Evangelho em várias línguas diferentes. Pedro faz um longo discurso dizendo: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia os que creram no Evangelho e foram batizados eram quase 3.000 almas, começando assim a Igreja de Cristo verdadeira, pelos cuidados dos 12 apóstolos, cheios do Espírito Santo, ousados e livres do medo. Um tempo depois, os apóstolos escolhem 7 homens, cheios do Espírito Santo, 7 irmãos cheios de ousadia. Um deles era chamado Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Após a imposição das mãos dos apóstolos, os 7 escolhidos receberam também o poder de fazer milagres. Por isso nós vemos Estevão, homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, antes da imposição de mãos dos apóstolos, e depois Estevão, cheio do Espírito Santo e cheio de poder, após a imposição das mãos dos apóstolos. Porque uma pessoa comum poderia ser cheia do Espírito Santo, mas somente uma pessoa seria cheia do poder do Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.